Áudio desligado. Áudio desligado. Perdão, gente. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Ana Carolina, eu sou bibliotecária da Biblioteca Central da Rio e vou falar com vocês hoje sobre a norma 14724, que trata de apresentação de trabalhos acadêmicos. É uma norma que já tem 10 anos, e mesmo assim a gente ainda encontra alguns problemas nas apresentações de trabalhos. Geralmente eu dou esse treinamento junto, quando eu dava fisicamente, eu dava junto, né, com as normas da ABNT, então a gente dava as 3 normas juntos, só que a distância fica cansativo, né? Então a gente dá a referência e citações num treinamento e dá essa de apresentações que eu brinco há muitos anos já. Eu brinco que eu falo que é a norma do Word, que é pura para mim, né? É configuração do Word, muita coisa é configuração do Word. E aí eu fico brincando que é a norma do Word. Então eu vou apresentar para vocês essa norma. Eu até dei uma atualizada, como a norma é tão antiga que nada mudou, a minha apresentação era bem antiga também. E aí eu resolvi dar uma, né, modernizada na apresentação. Eu, antes de mais nada, falo para vocês que antigamente eu ficava abrindo várias telas, agora eu resolvi colocar tudo na apresentação. Eu tenho um modelo com essa parte pré-textual toda, pré-textual, pós-textual, a ordem, né, a ordenação, é um modelo de Word, que eu geralmente mando também quando eu envio o material de apoio. Então, eu vou mandar essa apresentação que eu vou fazer para vocês e vou mandar também um modelo de Word, como fazer capa, folha de rosto. Então, as lâminas que vocês vão ver, os modelinhos, né, quer dizer, as imagens são desse modelo. Então, eu mando para vocês também esse modelo de, como que eu vou dizer, apresentação de trabalhos, né? Antes de mais nada, muito obrigada pela presença de vocês. Se por acaso o som cair, alguma coisa acontecer, é só dar um help aqui. Eu também vou ver se minha conexão deu algum problema. Acredito que não, mas nunca se sabe. Então, quaisquer dúvidas, então, esse treinamento geralmente eu fazia esse ano, né? Até acho que junho, mais ou menos, a gente fazia todos os treinamentos no YouTube. E aí eu comecei a sentir a necessidade de talvez interação, né? As pessoas tirarem as suas dúvidas no mesmo momento, ao invés de ficar no chat, aquela coisa toda. Então, a gente está fazendo pelo Google Meet exatamente para isso, para que vocês possam, a qualquer momento, me interromper e tirar as suas dúvidas. Como me avisaram que eu estava no mudo e me avisaram que eu estava sem som. Então, serve para isso, né? Para a gente ter um pouco mais de interação nesse momento tão difícil, né, de afastamento. Então, quaisquer dúvidas, é só abrir o microfone e perguntar. Como eu pedi autorização anteriormente, eu vou subir esse treinamento e vou hospedar lá no canal do YouTube depois que acabar o treinamento. Eu vou baixar, eu vou receber o vídeo, eu vou baixar e vou colocar lá. Então, quem quiser, também tem como vir depois. Eu mando no link. Quando eu mandar o material de apoio, eu mando o link do YouTube que vai estar esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos apresentar. Deixa eu botar logo. Antes de mais nada, vou colocar logo o link do formulário de presença, e é desse link que eu vou mandar o material de apoio, tá, gente? Então, e também as pessoas vão receber o certificado através dessa presença, tá bom? Então, a gente vai falar da 14724, como falei anteriormente. Ela é de 2011. E teve umas mudanças. Eu lembro que eu vivi a outra norma, era 724, mas agora eu não me lembro exatamente, 2005, 2006. Eu lembro que foi na época da minha faculdade, no final da faculdade. Até teve mudança, que os passejamentos, espaço entre linhas, chegou a ser duplos. Nossa Senhora, era muita fúria.
e aí depois eles recuaram, voltaram para um e-mail, ou botaram um e-mail, era meio confuso. Então, assim, essa norma é a norma que está regendo já. Acredito que vai, se tiver alguma atualização, vai ser muito pouca, porque a gente não vê muito, talvez muita necessidade, como tem na questão da norma de citações, que eu acho que hoje não conversa mais com as de referências, mas, a princípio, essa norma está ok, né? E é que, na verdade, está vigorando no país. Então, o objetivo dessa norma é dizer quais são os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos visando a apresentação. É um modelo muito voltado para a questão de um trabalho final, talvez um trabalho de TCC, de dissertação, de tese, mas nada impede, isso eu sempre falo, e eu fazia isso na minha graduação, eu falo, 500 anos atrás, eu apresentava meus trabalhos com uma capa, com uma folha de rosto, porque você vai treinando também, né? E a gente já tinha um modelo, então já tinha, mas quando você faz a primeira vez, depois você vai utilizar aquele modelo para sempre, vai alterando o título, aquelas coisas todas. Então, eu utilizei muito e ainda utilizo nos meus trabalhos acadêmicos essa questão de apresentar, não o trabalho final, mas apresentar os meus trabalhos, né, de disciplina, com já pensando numa capa, numa folha de rosto. Algumas coisas não vão ter, não vai ter, às vezes, resumo, não vai ter, mas vai ter um sumário, pode ser sair da folha de rosto com um sumário, né, dizer como que você dividiu o seu trabalho, mas a norma é visando mesmo a apresentação de um trabalho, né? E aí, algumas considerações que eu sempre gosto de fazer, porque não são iguais, não são a mesma coisa, né? E muitas vezes as pessoas confundem e colocam isso no trabalho. A questão da página e da folha de rosto, a página e a folha, são coisas diferentes. Até trouxe um livrinho. Página, né? Frente. Folha, frente e verso. Então, quando você diz que o seu trabalho tem 40 páginas, subentende-se, né, que ele pode ser só de um lado. Não necessariamente, né? Aqui é uma página, aqui é outra página, né? Então, quando você diz que seu trabalho tem 40 páginas, ok, pode estar só escrito no verso da folha. Quando você diz que seu trabalho tem 40 folhas, subentende-se, isso aqui é uma folha, que o seu trabalho tenha 80 páginas. Então, folha é o frente e verso. E a página é apenas um dos lados dessa folha. Então, para tentar também, porque às vezes vai dizer quantas folhas, né, ou quantas páginas tem o seu trabalho. Então, você vai dizer, tem 40 páginas, ok. Tem 40 folhas. É uma coisa diferente. Deutsch, quando você se inscreveu na plataforma, lá no formulário de inscrição, você recebe no seu e-mail um número de inscrição. A plataforma manda para você um número de inscrição. Caso não consiga localizar, coloca 0000, que depois eu consigo localizar dentro da plataforma para conseguir gerar o certificado. Posso sim, só um minuto. Isso. Então, alguém mandou, muito obrigada, gente. Então, página e folha, é essa a diferença. Anexo e apêndice, outra coisa diferente. Anexo é o que você utiliza de outra pessoa, de outra fonte, que não foi que você confeccionou. E apêndice é o que você escreve. Podem ser seus relatos de entrevista, pode ser um outro texto que você fez à parte. Isso, o questionário, isso, o que você confecciona, o que você escreve, é apêndice. O que você utiliza de outra pessoa, isso é anexo. Então, o que é do outro é anexo, o que é seu é apêndice. Porque, às vezes, as pessoas também podem acontecer de trocar isso no trabalho. Talvez não chegue ao final, né? Não chegue... como que eu vou dizer? O projeto final, o trabalho entregue, por exemplo, tese, dissertação, que geralmente vão para a biblioteca central, não chegue com essa
né, confusão de anexo e apêndice. Mas é bom que vocês saibam, porque pode acontecer da pessoa confundir o que é um anexo do que é um apêndice. Então, apêndice que eu faço, anexo que o outro fez. Sumário e índice, outro problema terrível. Sumário aponta as seções do seu trabalho. O que é exceção? Capítulos, né? São os capítulos do seu trabalho. Índice é uma coisa completamente diferente. E existe uma norma específica para índice. Índice, dependendo do tipo de índice, pode ter um índice cronológico, pode ter um índice de autor, pode ter um índice de assunto. Ele vai apontar as passagens quando, por exemplo, vamos pegar um assunto. Só está me vendo assunto esquisito, né? Então, vamos pensar no assunto melhor. Solidariedade, né? Empatia, melhor, empatia. O assunto empatia. E aí, no índice, ele vai apontar quais passagens, aonde naquele trabalho como um todo aparece o assunto empatia. Então, ele vai apontar as páginas, se o trabalho está organizado por páginas. Ele pode apontar sessões daquele trabalho como um todo, aonde aparece a questão da solidariedade, da empatia. E é diferente. Então, ele vai, se fosse de assunto, se fosse de autor, aonde aquele autor, ao longo daquele texto todo, aparece. Se fosse ano, uma data histórica, aonde que aquilo ali é isso, remissivo. Tem vários tipos de índices, né? Então, às vezes eu vejo, e eu já vi muito, né? Nossa, eu trabalho na Unirio já tem 13 anos, né? A questão do trabalho, de fazer remoto, não dá para fazer isso, né? Mas geralmente nesse treinamento de ABNT eu levava várias teses ou dissertações da universidade que a gente tem na biblioteca e levava as pessoas verem. E eu mostrava os índices, olha eu até eu falando isso, porque as pessoas botavam índice, colocavam exatamente índice. Só que índice não é isso. Aquilo que ele está apresentando é um sumário. Ele está dizendo quais são as sessões, como está organizado o seu trabalho. Não é índice. Índice é completamente diferente. Eu ainda brinco. Para fazer índice vai levar mais tempo do que o trabalho. E índice, talvez quem vai encontrar índice no trabalho acadêmico, talvez quem seja da minha área de biblioteconomia, porque a gente que tem até disciplina sobre isso. Mas também é muito raro, não é normal você ver índice. Então, alguém abriu o microfone. Não é muito raro ver isso, né, num trabalho acadêmico. Mas aquela parte inicial, lá nos pré-textuais, como a norma mesmo chama, é sumário. Sumário vai indicar como o seu trabalho está subdividido. Exatamente isso. Não é índice. E eu já vi vários trabalhos que as pessoas colocam índice. E aí eu fico assim. Era engraçadíssimo, porque eu nem via, gente, eu não abri o trabalho, eu simplesmente pegava de não sei aonde, vários cursos, né? Como a gente é central, tem vários cursos ali. E eu levava, e as pessoas, eu estou trazendo para vocês verem, olha, não sei se está certo, aí as pessoas, tinha uns que estavam certos, eu falei assim, nossa, isso aqui está perfeito. Tinha uns que estavam errados, então assim, e eu falava, tá errado, gente. Aí eu mostrava, como eu vou mostrar para vocês, como fazer um sumário direito, né? Como fazer pela norma de sumário tem norma, olha que loucura também. Acho que é 6027, se eu não estou enganada, existe uma norma para sumário. Ana, então, oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que a tese e a dissertação vão para a Biblioteca Central, né? Sim. E o TCC de biblioteconomia vai também? Não, nesse momento os TCCs ficam nas escolas, ou nas secretarias, ou nos arquivos das escolas. Não vão para a biblioteca, já tem mais de ano. Acho que, nossa, desde que eu estou lá na biblioteca, a gente não recebe mais TCCs. E já tem, né, bastante tempo. Não é só de biblioteconomia, não, né? Todos. E a gente nem recebe mais fisicamente os trabalhos, porque a gente nem tem mais espaço, né, físico. Então, até mesmo as teses e dissertações, a gente só recebe elas em formato digital. Vocês só recebem digital? Só.
Já tem uns 3 anos, mais ou menos, 3 a 4 anos, que a gente não está recebendo mais fisicamente o material, a gente só recebe ele em formato digital, com as autorizações para publicação no nosso repositório institucional. Tá ok, obrigado. De nada. E aí, outra situação também, que eu fico brincando, que até acho engraçado, que é a questão dos... Isso é elemento pré-textual, né? Agradecimento, dedicatória e epígrafe. São 3 componentes do seu trabalho acadêmico que não são obrigatórios. E as pessoas também confundem as coisas, né? E aí eu fico brincando. Dedicatória é mais do que agradecer. Dedicatória é você pegar para a pessoa e falar assim, fulano, né, para quem está dedicando, eu fiz este trabalho para você. Eu estou lhe dando um presente. Então, quando eu dedico para alguém a minha dissertação, a minha tese, eu não agradeço. Porque agradecer, você está agradecendo como que eu vou dizer, a orientação, você está agradecendo a Deus se você é uma pessoa religiosa, ou, né, o orixá, se você, né, tem algum tipo de religião, você vai agradecer aos amigos, você vai agradecer ao trabalho, você vai agradecer a bolsa que você recebeu. Então, você pode agradecer a N pessoas, mas dedicar é dizer fulano, ou se foi o pai, se foi o filho, se for o marido, eu fico brincando, marido é complicado. Você está dizendo assim, fulano, eu fiz isso para você. Todo o meu esforço desse, sei lá, 4 anos de faculdade, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, esse esforço, né, que eu fiz, desses afastamentos que eu tive nesse período, foram para você. Esse aqui é o produto daquele afastamento, esse aqui é o produto da minha ausência, às vezes. Então, quando a gente dedica a alguém o nosso trabalho acadêmico, a gente não agradece. E os agradecimentos são livres, né? Você agradece quem você quiser. Só que eu sempre digo, a cada entidade, você agradece num parágrafo. Então, se a pessoa, né, religiosa quiser começar a Deus, ou ao orixá lá que ele, né, tem. A fulano é um parágrafo. Aos pais é um parágrafo. Eu já vi gente agradecendo até o cachorro. Aos pais, aos amigos, ao orientador, por todos, né? Por todos os conselhos, pela lida, a pessoal da banca, já vi, gente, não vi não, que é verdade. A pessoal da banca, aos colegas da turma, gente, e aí eu falo, a cada entidade você vai colocando, entidade fica até complicado, a cada grupo de pessoas, né? Você coloca num parágrafo, porque eu também já vi pessoas escrevendo sem parágrafo nenhum. Fulano de tal, e foi botando vírgula. Eu falei, misericórdia. Claro, isso não orientador nenhum vai ficar olhando ou corrigindo o agradecimento da pessoa. Você pode agradecer a quem você quiser, mas esteticamente, né? O trabalho tudo bonitinho, esteticamente não tá bom. Por quê? Você sai agradecendo todo mundo e vai botando vírgula, 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 e não tem. Então, assim, adeus. Não vou nem botar Deus, né? Às vezes as pessoas não acreditam. Então, assim, a família, aos meus pais, né? Por isso, aquilo, outro. Se não dedicou aos pais, né? Eu, por exemplo, na minha graduação, dediquei aos meus avós, que faleceram no meio do caminho. Aí, tá vendo? Tem gente que falou que agradeceu aqui pop. Tem de tudo, gente. Então é válido. Mas, não, gente, o agradecimento pode ser o que você quiser fazer. Não tem problema, né? Só acho que a pessoa tem que organizar o agradecimento para ficar tudo, aí parece a bibliotecária chata, né? Para ficar pelo menos tudo na conformidade, né? Padronizado, lembra a palavra do bibliotecário, padronizado. Porque se você vai escrevendo, né, Deus dará, só com vírgula, ponto e vírgula, é tudo muito confuso. Então coloca lá, parágrafo tal, para quem você, né, quiser que seja o primeiro, a luz que te iluminou, sei lá, a pessoa tem né, que agradecer a quem quiser. No segundo parágrafo, não sei quem. Então, assim, dedicou alguém, né? Deu presente para alguém. Agradeceu a todo mundo. A torcida do Flamengo, né? A flamenguista falou. E epígrafe Aí epígrafe é um troço mais diferente ainda.
Epígrafe eu fico brincando que é o versinho. Que isso, Ana? É aquela frase que você tirou de outra pessoa, de outra fonte, que sintetiza o seu trabalho. E aí também, nenhuma dessas três coisas, agradecimento, dedicatória e epígrafe, são obrigatórias. Você não precisa fazer isso. Eu fico brincando. Não precisa agradecer a ninguém, não precisa dedicar a ninguém, não precisa fazer versinho. Não é obrigatório. Não, pela norma, não é obrigatório. Só que, assim, pelo menos o agradecimento, geralmente falam que é de bom tom, né? Aí tem a questão da gentileza, porque tu não chegou lá sozinho. Mas também, aí também acho que é bem complicado a pessoa falar assim, agradecer a si mesmo, né? Ou a luz, né, que teve, a iluminação que teve para fazer o trabalho. Mas não é obrigado a fazer. Mas voltando à epígrafe, né, que é o último caso. Epígrafe é assim, né? Como que eu vou dizer? Sintetiza o seu trabalho. É uma frase que não é sua, que é de outra pessoa, que sintetiza o seu trabalho. Eu lembro que na minha graduação eu trabalhei com bibliotecas digitais. Eu sempre gostei muito dessa área digital. E aí eu peguei uma frase de um autor que falava sobre bibliotecas digitais naquele tempo, né? Naquele tempo, olha, tão velho. Naquele tempo era tudo muito novo. Então, assim, ele sintetizou muito bem o meu trabalho. Por quê? Eu falo também essa coisa da epígrafe. Não é obrigatório, mas eu vejo às vezes as pessoas colocando, gente, não sou uma pessoa, não sou uma pessoa radical, aquela radical religiosa, nada disso. Tem até religião. Eu vejo pessoas às vezes colocando frases bíblicas. Coríntios 13, até que o Senhor nos ajudou. Que até aqui o Senhor nos ajudou tem a ver com o seu trabalho. Se o seu trabalho não é de teologia, e a gente sabe que tem cadeiras de teologia, na universidade, na Unirio não tem, mas existem universidades que têm o curso de teologia, é uma graduação. Por que você vai colocar aquela frase religiosa no seu trabalho? Outra, colocar frases de amor. Tu está trabalhando a literatura, o seu mestrado, doutorado, TCC, é na área de letras, porque se não é, não tem razão de ser. Não tem razão, o contexto. Aí eu fico brincando. A música Terra, do Caetano Veloso. Se tu é de ciências ambientais, ciências biológicas, né? Tem a ver, tá falando de sustentabilidade, ok, não tem problema nenhum colocar lá a música Terra do Caetano, que tá falando sobre isso. Agora, se não tem a ver, não evita, né? Eu falo assim, evita fazer versinho que não tem a ver com o seu trabalho. Outra, pode fazer epígrafe de capítulo. A norma diz que sim. Nem sempre você vê, né? Geralmente eu não vejo muito. Mas acontece. Mas também tem que ser a epígrafe normal, do inicial, é do trabalho como um todo. A epígrafe de capítulo é uma síntese daquele capítulo. Não vai voar, né? Eu falo assim, não vai sair do seu... E é até legal que você está pegando uma frase boa, Roberta, gostei. Epígrafe, bonito, vou gravar isso. Epígrafe é o tweet do trabalho. Exato. Tu não tem que... nem sei se tem mais, estou ficando velha. Se é 140 caracteres, agora acho que tem mais. Eu até uso Twitter. Então, assim, você não tem que sintetizar tudo que você quer falar em poucas palavras. Não, gente, você até pode fazer uma epígrafe maiorzinha, mas, tipo, você está sintetizando aquele trabalho de 40, 50, 100, 250 páginas em meia página, 2 frases, para dizer assim, o meu trabalho é sobre isso, pá. Agora tem gente que coloca frases de amor, frases religiosas, música que não tem nada a ver, sabe? Até a pessoa que colocou, agradeceu ou dedicou ao K-pop, até poderia, não sei, né? Dependendo do que ela está falando, poderia até fazer lá uma epígrafe do K-pop. Traduz, né? O que eles estão dizendo, ok. Então, assim, gente, é só para dizer para vocês, não é obrigatório. Nada. Nenhum dos três. Mas utilizem o bom senso. Agradecimento, já vi agradecimento em 3 páginas. Tudo bem. Mas eu falo,
formata, padroniza. Cada pessoa num parágrafo. Dedicatória pode também já vir dedicar ao pai, à mãe, ao irmão, a não sei quem, a não sei quem. E o cachorro. O cachorro estava na dedicatória. E depois a pessoa dedicou e agradeceu ao cachorro. Gente, só dedica, não precisa agradecer. Ou então, né, dedica a outra pessoa. Acadêmico com dedicatório no lugar de... Também está errado. Então, dedicar, presente, epígrafe, versinho. Eu falo versinho, mas é frase. E o meu trabalho, por exemplo, as minhas epígrafes geralmente são de cunho acadêmico. Eu pego de algum texto acadêmico que eu li, que eu achei interessante, que tinha a ver com o meu trabalho, isso aqui sintetizou, é isso. Mas poderia ser uma epígrafe também de não acadêmica, não tem problema. Isso aí mas só tem que ter correlação com o seu trabalho. Se não tem, aí, né? Enfim, como eu também falo, não é passível de avaliação, eu acho, né? Essa parte, mas era bom que, né, tem uma organicidade, uma padronização, enfim. Outra situação, capa, folha de rosto e folha de aprovação. Isso é obrigatório, aí não tem como escapar. O que diferencia uma coisa da outra? A capa diz quem é o autor e qual é o título do trabalho. Só tem essa informação. Ela não vai dizer se é tese, se é dissertação, se é TCC. A folha de rosto já diz qual é a natureza do trabalho. E a folha de aprovação vai dizer quais foram os componentes daquela banca, quais foram os professores que disseram que aquele trabalho está aprovado. Eu vou até dar um modelo, mas geralmente a folha de aprovação vem das próprias escolas ou dos programas de pós-graduação. Então, né, você só vai, talvez, a pensar, anexar isso no seu trabalho, né, colocar na ordem correta. Mas a folha de aprovação é quem te aprovou. A folha de rosto, seu trabalho é o quê? Ele é uma dissertação? Ele é uma tese? Ele é um TCC? É uma especialização? É na folha de rosto que você vai saber qual é a natureza do trabalho. E a capa só diz quem é você, né? Quem é o autor e qual é o título do trabalho. Outra situação, eu vou mostrar para você depois modelos disso. Outra situação que é interessante falar, tabela e ilustração. São coisas diferentes. Tabela, a norma usa um modelo de tabela do IBGE. E para o IBGE, tabela não tem as laterais fechadas. Quando você fecha, e o Word às vezes faz isso é um quadro, não é mais uma tabela. Tabelas laterais são abertas. Então, quando você fizer uma tabela, você vai ter que fazer uma lista de tabelas separadamente. Tabela 1, tabela 2, tabela 3, e quantas tabelas você tiver feito no seu trabalho. Fez uma tabela, vai ter que fazer lista. Ilustração é tudo que envolve quadro, figuras, eu tenho outros, foto, talvez não, foto também. Tudo que não seja tabela ou que vai... mapas, isso, obrigada para lembrar. Mapas, fotos, quadros, figuras, tudo isso vai entrar na lista de ilustração. Nenhuma das duas listas, ilustração e tabela, são obrigatórias, são opcionais. Mas se você fez um quadro, se você fez um mapa, gráficos, isso também. Gráficos também entram na lista de ilustração. Gráficos, acho que no meu exemplo tem gráficos, figuras, não sei se tem mapas, mas mapas, pode colocar. Tudo que você colocar, fotos, isso é ilustração. Colocou um gráfico, um quadro, um mapa, vai ter que fazer lista de ilustração. Colocou uma tabela, vai ter que fazer lista de tabela. Então, não é a mesma coisa, não é uma lista só, são listas diferentes. Vou mostrar também para vocês como faria uma lista de ilustração e de tabelas. Então, assim, é só para a gente começar a ter algumas... Levantar assim, ó. E isso aqui, sumário, não é a mesma coisa que índice. Anexo não é a mesma coisa que apêndice. Ilustração, um gráfico, não é igual a uma tabela.
versinho não é igual a dedicatória e também não é igual a agradecimento, tá? Eu vou colocar aqui de novo, que teve gente que entrou depois, o formulário de presença, tá bom? E aí vamos caminhar. Alguém colocou aqui, Ana, ficha catalográfica é obrigatória. Vem, é obrigatória? Não, não é. A ficha catalográfica, ela é um item obrigatório e ela ela não é contada, não é um item contado para paginação, ela é impressa atrás da folha de rosto. E aí, geralmente as bibliotecas fazem, ou, no caso da universidade, a gente tem um software dentro do site da biblioteca que gera as fichas catalográficas. Não é item. Tem gente que coloca realmente. Não sei, aí vem eu, né? Se é preguiça, se não sabe, enfim. Mas a ficha é. Tô com um livrinho, né? Vou pegar o livro aqui. Aqui, ó. Aqui atrás. Aqui atrás, embaixo, é onde você coloca aqui a folha de rosto do trabalho. Abstrato, gente, isso é um livro. A folha de rosto, aí atrás da folha de rosto você vai colocar a ficha catalográfica que você vai receber da biblioteca, você vai receber do site, enfim, né? Aí você vai pegar, vai receber aquele material e vai, quando for imprimir, você vai colocar atrás da folha de rosto. Quando você vai gerar PDF, vai colocar depois da folha de rosto. Aí vai virar uma página, mas não é contado, esquece isso. Tá? Aí não tem como, né? Não tem lá atrás. Você vai colocar, ela vai inserir essa folha depois da folha de rosto. Não pode. Quando é físico, impresso, é atrás. Mas também eu já vi algumas barbaridades. Nos últimos anos não estou vendo nada, né? Porque a gente está fora. Mas eu já vi algumas barbaridades. Aí fala, a bibliotecária chata da norma, né? Não é nem uma parte que eu goste tanto da norma. Mas eu gosto, né? Devo ter toque, né? Dos padrões. E aí, vamos começar agora, né? Por enquanto eu falo que eu falo, só falei meia dúzia de coisas que não dizem muita coisa. Agora vamos entrar propriamente dito na norma. E aí a norma, coisas que eu falo, para mim, a norma é Word. Quer dizer que vai ser Word para todo mundo. Mas coisas que é bom falar. Alinhamento do trabalho acadêmico é justificado. Eu nem coloquei aqui, mas eu queria falar, né, para criar um impacto. Exceção. A única exceção é referências. As referências são alinhadas à esquerda. Fica feio, é medonho, material eletrônico é mais esquisito ainda, mas não tem o que fazer. Vai alinhar à esquerda, vai ficar aquele espaço, mas fica tão feio, não tem problema. A norma diz que não se alinha, não se justifica referência. O resto do seu trabalho, as demais coisas são as mais importantes, né, que é o desenvolvimento do trabalho, é justificado, não é centralizado, né? Claro, quando você vai fazer um quadro, você vai colocar em cima, né? Mas, enfim, não é à esquerda ou à direita ou centralizado, é justificado. O espaço entre linhas, espacejamento. O trabalho acadêmico é escrito em 1,5. Exceção, referências, citações com mais de 3 linhas, que você faz aquele recuo, o espaço é simples, e notas de rodapé. Então, nesses 3 casos apenas, o espacejamento é simples. Ok até aqui, gente? Vocês estão online? Sim. Obrigada. Sim. E aí, outra situação. Paginação. E aí já vi umas barbaridades também. Paginação é no canto superior e direito, lá em cima. Já vi paginação lá embaixo, já vi paginação no meio, só que a paginação é lá em cima. Sim. Lá em cima, canto superior
direito. E outra situação também sobre a paginação. Você não pagina no início do trabalho. Que isso, Ana? Capa, folha, nada disso vai aparecer o número. A numeração do seu trabalho só vai aparecer na primeira folha da introdução. Como assim, Ana? A capa, esquece, não se conta. Você vai começar a contar suas páginas a partir da folha de rosto. Então, folha de rosto, conta. Ficha catalográfica, não conta. Aí depois vem na ordem dedicatória. Vamos fazer que tudo tem uma folha. Então, capa, folha de rosto. Capa, esquece. Folha de rosto. Depois vem, seria ficha catalográfica, mas não conta. Depois vem dedicatória. Se você fizer tudo, agradecimentos, epígrafe, resumo em língua estrangeira, sumário. Até aqui tem uns 7 folhas. Quer dizer, páginas, 7 páginas. A próxima é a introdução, seu capítulo 1. Então, a próxima página terá o número, quer dizer, a página contando 8. Então, é na página 8 que é a sua introdução, onde a sua introdução começa. Esse número irá aparecer no que vem antes da introdução, sumário, aquela coisa que eu contei, isso não é contado. Aí, desculpa, gente, não coloquei as listas, não, né? Fui diminuindo a minha vida, né? Mas as listas vêm antes do sumário. O sumário é o último item do elemento pré-textual. A gente chama de elementos pré-textuais. O sumário é o último item. As listas vêm antes. Eu vou dizer para você todas a ordem. É que eu não quis, né? É só para dizer, né? Enfim, qual seria sem isso, não paginar. Gente, como que eu fiz? Vou falar. Então, esquece que eu não fiz nenhuma tabela, não fiz nenhuma lista, não quis nada, não fiz nenhum gráfico. Meu trabalho é só textual. E aí eu cheguei, primeira folha vou deixar você falar, Nemo. Primeira folha da introdução, 8. Fala, Nemo. Nemo levantou a mão. Quando quiser falar, é só falar. Primeira folha da introdução, 8. Como que configura isso? No seu sumário, você, né, terminou o sumário, você vai lá, você usa o Word, né? Quebra de seção. Você vai fazer no Word quebra de seção, e aí na próxima página ele vai ter uma quebra. Ali você consegue paginar só daquela seção em diante. Eu era uma pessoa ignorante, acho que uma pessoa é feio, né? Incompetente, né? Com as questões do Word, há 1000 anos atrás. Que eu fiz? Porque eu era incompetente. Eu simplesmente criei todo o meu pré-textual num documento, né, um Word, e tudo que era do introdução para frente num outro documento. Aí, depois, quando tudo ia virar um PDF só, era só juntar os PDFs, não tinha problema nenhum. Ninguém sabia que eu era incompetente, eu não sabia brincar com Word. Entendeu? Então, você pode criar 2 documentos ou fazer. Acabou a introdução, sumário, manda lá no Word quebrar a seção. Mas, gente, me formei há 14 anos atrás. Quebrar a seção. E aí ele vai quebrar na próxima página. A próxima página você consegue paginar. Não são justificadas. Não são. Entendeu? Então você pode fazer essa coisa. Ou você, né? Enfim, cria 2 documentos, pode dar trabalho. E olha que eu, né? Dá uns trabalhos. Ou você só cria. Porque aí, o que acontece? A próxima página, a introdução, vira a página 8, você consegue paginar 8. Porque, quais os erros? Hoje menos, gente, mas eu via antes. O que as pessoas faziam? Numerava em romano. Meu povo, não tem romano na norma. A norma, tudo é arábico. Então, as pessoas numeravam aquela parte pré-texto. Nunca viram né, I, XX, aquela parte toda pré-textual até o sumário, tudo em romano, ainda é embaixo, nem para fazer em cima. A pessoa fazia embaixo, e aí depois começava a numerar 1, 2, 3, 4, 5, a parte da introdução, né? Só que não.
a paginação começa a ser contada na folha de rosto. E aí, até chegar ao sumário, vai ter que contar tudo que tem lá, quantas páginas tem. E aí, a próxima página é a introdução. Então, a próxima página, que eu contei lá, tirei as listas, era 8. Então, quando eu quebro sessão, a próxima página vira 8. Só que as pessoas faziam, quebrava a sessão e ainda não paginava, que devia quebrar, né? Não sei. Ainda paginava em romano. Não tem romano. Eu falo, esquece romano na sua vida, porque eu já vi bastante. Né? TCC assim, TCC, tese, citação. Então, não tem. Essa primeira parte não pagina, conta, eu falo, conta, mas não pagina. Depois que você vai paginar. Claro, pensando nos números, nas páginas que já passaram. Então, né? Chegamos a 8, aqui é 8, aí depois não tem problema. Vai 8 toda a vida, né, até o final. Então, mas é lá em cima, canto superior direito. Impressão. Pode. A norma diz que pode. Só que pode dar trabalho. A gente é preguiçoso. Então, verso e um verso. Porque a gente vai ter que rebater as margens. Porque senão, quando você vai encadernar, e a maioria dos TCCs, estou falando da Unirio, eles estão encadernados. TCC nem digo, mas as teses, dissertações, a grande maioria dos cursos manda encadernar. Quando você encaderna, isso aqui, né, a prensa vai entrar, essa parte aqui, se você não rebate as margens, isso aqui vai cortar. Então, vai cortar a informação. Então, pode fazer. Eu acho super legal. Tudo é assim, qualquer trabalho acadêmico, canto superior direito, sempre, né? Não, tudo a ver com mudar de folha. Não, tu vai só fazer quebrar a página, no caso, quebrar a sessão. Quebrar a sessão lá no sumário, depois não quebra mais nada, depois vai tudo, né? Toda a vida normal. Então, voltando, vai ter que inverter. Porque eu acho super legal essa coisa do verso do um verso. Por quê? Economia, né, gente? Folha não é uma coisa barata, né? E aí você pode, mas também tem que ver, porque às vezes as escolas não querem, então é só uma pá, não vai deixar, mesmo encadernando, não deixa fazer verso, é um verso, mas a norma diz que pode. Dá trabalho, porque tem que rebater, tem que sempre pensar que na página de trás tem que estar rebatido as margens, mas pode. Tipo de papel, A4. Não vai escrever em A5, nem em A4 vira A3. A3 que é 2A4, A2 que é 4, né? A4. E o papel é branco. Não vai escrever em rosa. Não vai fazer, né, margens, e fico brincando, né? Não tem mais margem. Tudo bem que a gente já está no trabalho acadêmico, já está mais avançado. Então, assim, não tem mais margem, não tem florzinha, a folha é em A4. Mas eu também já vi, mas aí, gente, são as exceções das exceções. Eu acho que tem até uma professora nossa aqui, tem a professora Ana, que é do teatro. Eu já vi uma pessoa fazer um trabalho de artes, do teatro, numa folha toda específica. Mas, gente, são as particularidades da área e também do trabalho da pessoa. Mas, na grande maioria das vezes, né, vamos dizer, 95% das vezes, o trabalho acadêmico é feito em A4 e é feito em papel, né, branco, não é em papel colorido. A norma até diz que você pode fazer em papel reciclado, mais chique, mais fino, né, para ser sustentável. Só que eu já fiz essa experiência. É muito mais caro o papel, então, né, infelizmente. Mas, voltando, papel A4 e pode verso em um verso. Não é. E a cor da letra, que é o próximo caso, a cor da letra é preta. Também não vai escrever em colorido. Claro, os gráficos, figuras, isso aí, mas o seu texto em letra preta. Também digo, existem as exceções, né? Vão ter casos, e aí também depende muito da questão da área do conhecimento. Eu citei o caso, porque eu já vi, acho que até um aluno, ele fez um treinamento bastante tempo atrás, e eu vi, ele fez o trabalho todo, fez à mão, numa folha diferente, ele fez quase como uma brochura. É diferente, é uma particularidade. O trabalho, né, nas outras áreas, a gente vai encontrar sempre A4, cor da letra preta, impresso, né, digitalizado. Tamanho da fonte, 12 ou
Menos. O que é menos? 12, o trabalho como um todo é 12. Só que existem as exceções, 2. Citações com mais de 3 linhas e a outra exceção, nota de rodapé. São as 2 exceções que você tem que escrever com uma letra menor. O que é menor, Ana? Eu, Ana, escrevo em 10. Não recomendo menos do que isso. 9. O professor tem que pegar a lupa para ler e enxergar o que você está falando? Esquece. Então, tem gente que escreve em 11. Você pode escrever em 11. Citações e nota de rodapé em 11. Ok. Eu escrevo em 10. Mas é gosto. Nemo, você pode solicitar, consultar, né? Porque na atualidade, no atual momento, a gente não está com assinatura vigente das normas. A gente tinha até, acho que ano passado, a gente está em processo de licitação novamente, de contratação das normas, porque a gente tinha todas as normas acadêmicas voltadas, né, de informação, voltadas para... A gente tinha. Na atualidade, eu falo assim, entre em contato com a sua bibliotecária, com a biblioteca da sua escola, ou do seu centro, que elas vão poder te ajudar. No mais, a gente tem também um manual de trabalhos acadêmicos que a gente confeccionou, depois eu boto até o link aqui, que também está à luz da norma. Isso deu exemplos diferentes, tá? Não, mesma coisa. Aguilar, o título, o subtítulo tem o mesmo tamanho de fonte. Muda a questão de... Como que eu falo, gente? Destaque tipográfico. Negrito ou não negrito. Mas a questão do tamanho é igual. O destaque tipográfico é diferente. Ou, no caso, assim, pode ter tudo em caixa alta, ou a primeira em caixa alta. Isso pode... Eu vou mostrar para vocês um sumário. Então, assim, muda o tamanho de... Pode estar tudo em caixa alta, se é fonte primária, se é seção primária, secundária, a primeira maiúscula, as demais não. Mas não tem essa coisa. Então, voltando. Tamanho da fonte, 12, trabalho como um todo, exceção, notas de rodapé e citações com mais 3 linhas. Aí você faz lá 11, se você se sente confortável, 10. Não recomendo 9. Mas é menos, né? A norma não diz quanto que é menos, né? Enfim. Mas o professor querer utilizar, né? Já usa álcool, ainda tem que usar, né? Para enxergar o 9, enfim. Melhor não. Fonte, não tem. Como assim, Ana? A norma não diz. Ela não explicita qual fonte tem que usar. O que a gente vê na academia são 2 fontes sendo muito utilizadas, a Times ou Arial. E aí, né, como eu sempre brinco, todo mundo sabe que a Arial é maior. A serifa da Arial é maior. Tu escreve uma folha em Times, vai dar uma folha 25, né, lá na Arial. Então, talvez a Arial te dê a sensação que tu está escrevendo mais. Mas é porque a serifa dela é maior. Mas na academia a gente vê muito isso, a Times ou Arial. Se o professor não falar para você que tem que escrever em Times, escreve em Arial. Né, mas é a verdade, estou dizendo. Times é mais curtinha e a Arial é uma fonte maiorzinha. Já que a fonte não está... Se eu quisesse, pode, a norma não está dizendo nada. Aí tem... Vamos lá, é questão de poder. Pode, a norma não diz. O que se vê, o que está meio convencionado, são essas 2. Ok. O que pode acontecer é que o seu professor, se for uma disciplina, por exemplo, dizer: quero trabalho numa fonte fulana. E aí tem que fazer na fonte fulana. Outra situação, a sua escola tem um manual próprio. Isso acontece, gente. A sua escola tem um manual próprio e naquele manual diz lá que a fonte é tal. Vamos dizer que é Comic Sans. Então, siga, né, o seu manual nesse caso. Que eu já tive Gente, eu já tive. Um aluno veio falar comigo um tempo atrás sobre isso. Que ele tomou pau em formatação, né? Não era nem o texto, era a formatação. O que eu faço, Ana? Aí depois a gente vai conversando, tal. Aí ele falou o curso que ele era, eu falei, você tem um manual, né? Segue o manual, Antônio. O nome dele era Antônio. E eu falei, vai ter que seguir o seu manual, porque o manual nem estava
né? Tinha um espaçamento maior, tinha umas coisas, eu falo que umas coisas esquisitas. Mas segue o manual, porque eles dizem que tem um manual, então segue o manual. Eu falo que hoje a gente lançou no passado, tem um ano já. A gente fez um manual de trabalhos acadêmicos porque já era um pedido que a comunidade fazia, né? Como que faz tal coisa, como que faz capa, qual que faz não sei o quê. Então a gente resolveu sentar, o bibliotecário sentou e fez um manual, que tem até que dar mais atualizados. E está à luz da norma. A gente pegou a norma e deu outro exemplo. Um exemplo qualquer, né? Mas a gente não mudou, não disse que o espaçamento tem que ser de 2, a gente não disse que a letra tem que ser fulana. Não, é o que a norma diz. Então, a gente não está mudando, isso está dando outros exemplos. A formatação, eu consigo dissertar, mas é complicado. Eu sempre brinco que formatar, eu já fiz trabalho, essas coisas, eu não gosto muito, não, porque se tu começa errado, aí depois tem que acertar, porque vai... Gente, ainda por cima, paginou, vai mudar as páginas se tu tá formatando errado, entendeu? Mas, eu brinco, essa norma é de Word. Se você configurou a fonte, configurou o tamanho da letra, configurou a página, as margens, porque outra, que é o nosso próximo caso, margem, configuração da página. As margens têm tamanho, parece louco, mas tem. Aí, né, a bibliotecária maluca. Tem tamanho. Por exemplo, né, margem superior, esquerda, inferior, direita. Superior e esquerda, a margem é de 3. 3. Não está configurado. Eu vou desculpa falar do Word, mas tem gente que usa OpenOffice. Não vem configurar de fábrica. Você vai ter que criar como vou dizer, personalizar essa margem. Então, 3 e 3. Direita, 2. Inferior, 2. Aqui o 3 da esquerda é por causa do lombada ou quando você vai espiralar. Por quê? Não vai cortar a informação. Então, eu fico brincando que é 3322. Assim que você vai configurar a sua página. Viu? Que bom. Você já tem lá, porque geralmente não tem essa configuração. Então, você tem que mandar personalizar. Esse é o caso. Eu vou dizer o último que a gente fica brincando nessa situação. Parágrafo não diz. Não diz qual é o parágrafo. A norma não diz isso. Não está definido. O Word vem de fábrica 1,25. Segue o baile. Aí eu digo, eu não gosto de 1,25. Eu, a louca. Eu já escrevi em 0,8, mas todos os meus parágrafos foram em 0,8. Cada um não está definido. Também não vai fazer parágrafo de 3, né? Pelo amor de Deus. Mas 1,25 talvez seja o máximo. Então pode fazer menor, mas aí você tem que configurar para que todos os seus parágrafos vão ter esta mesma formatação. Estão percebendo, eu já vou ler os comentários, que tudo que está nessa lâmina aqui, eu brinco que é Word, tu configura, abre um Word normal, novo, branco, né, como fala. Vai lá, configura a fonte. Vai lá, tamanho. Vai lá, configura a fonte. Vai lá, configura a margem. E vai e configura o parágrafo. Configura a outra lâmina. Configura o espacejamento entre linhas. É por isso que eu brinco. Norma do Word. Deixa eu ler aqui uma coisa. Mas se a página estiver no inverso, e isso que eu falei, se você faz verso e anverso, você vai ter que, quando virar, rebater. A tua esquerda passa a ter 2 e a sua direita passa a ter 3. Por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas não fazem isso, não invertem, não imprimem verso e anverso, porque tem que rebater página. Mas o Word faz isso. Eu acho que tem como você falar que as páginas pares têm uma configuração, as páginas ímpares têm outra. Nunca tentei também. Aí eu vou falar, preguiçosa. Nunca tentei, mas é bem provável que... Eu sei que tem como fazer, imprimir só de um jeito, só páginas pares, só páginas ímpares. Dá para fazer. Então, provável que eles façam isso também. Então, tem como fazer. Tem que ter treinamento de Word. Já... Por isso que eu falo, é configuração. Não é como apresentar. Claro, o trabalho acadêmico tem o desenvolvimento. Isso é com você, meu povo. Isso eu não ensino, não.
Mas a apresentação é Word, é OpenOffice, né? LibreOffice, todos esses programas que eu não conheço ainda. Sei que existe. Um professor da informática já falou comigo uns anos atrás, eu queria até ter treinamento sobre isso. Existe o LaTeX, mas tem que saber programar. Ele já faz isso também para você. Você programa lá, ele consegue escrever já, ele sai todo formatado. Eu não sei mexer, Douglas. O professor já falado comigo, nossa, antes de eu ter filho. Eu falo assim, eu quero marcar um treinamento com você para saber como fazer. Mas eu sei que tem que programar. Mas eu sei que também sabe bonitinho. Então, é possível. Então, essa parte é pura. Isso, tem que configurar na hora de imprimir. É puro Word, gente. Ou no caso da impressão, é impressora. É você e o computador. Não é fazer bonito. Quem quiser. Olha, tá vendo? Porque é chato, eu acho chato, eu sei fazer, mas eu acho chato. Não gosto de fazer, faço. Gente, aqui não é mercado de venda, não. Faço, mas é chato, porque a pessoa já escreveu errado. Porque aí você tem que consertar aquilo, é muito ruim, mas é possível. Mas se você faz isso, já configura o básico, nossa, o trabalho da Isis vai ficar excelente depois. Porque não vai ter tanto trabalho, você não vai formatar aquilo, tu vai formatar, às vezes, uma citação, ela vai formatar o final do trabalho, as referências, não vai ficar mexendo no básico. Isso aqui, para mim, eu falo, é o básico. Voltando. Aí agora a gente vai entrar na brincadeira da estrutura. É tranquilaço, tá, gente? Qual é a estrutura do trabalho acadêmico? Existe duas situações: a parte externa e a parte interna. Olha aí, tá vendo? Espaçamento. Olha só, tranquilaço, é só configurar. Depois que faz, que é mais complicado. A parte externa, capa. A única coisa obrigatória é a capa. Lombada. O que é lombada? Isso aqui, gente. Só vai ter lombada se você... Como que fala, gente? Se você encadernar, perdão. Sim, claro que consegue. É só você configurar todos os passo a passo ali. Depois já só vai criar estilo. Depois é só você escrever, ter as suas iluminações lá e escrever. Então, capa obrigatório. Lombada, opcional. Só vai ter se você encadernar. Se você não encadernar, não tem lombada. Outra situação, parte interna. Elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. São 3 elementos que tem dentro do trabalho. Nem todos os elementos pré-textuais são obrigatórios. Os elementos textuais, todos são. E os pós-textuais também não. Existem vários elementos pré-textuais que você não precisa colocar no seu trabalho. E eu vou dizer para vocês quais que você precisa colocar. Quais são os obrigatórios. Então, a parte externa, né? Capa, esta é uma capa. Isso aqui é uma capa. Vai dizer o nome da universidade, vai ter o nome do centro, vai ter o nome do programa da escola. Depois vai ter o seu nome em caixa alta e negrito. Na capa, o destaque é o seu nome. Vai ter o título do seu trabalho, o local da sua universidade. Unirio é sempre Rio de Janeiro. A UFRJ depende do seu campus. Porque tem gente que é de Macaé, tem de Xerém, então tem que dizer a localidade da universidade. Tu é daquele campus específico. E o ano que você está entregando aquele trabalho acadêmico. Não precisa colocar mês, é só o ano. Parte interna. Então, eu não coloquei lombada, mas quando você for encadernar, o encadernador vai saber fazer a sua lombada. Mas a capa, e aí na verdade, tem essa capa, né? Tem que fazer a capa na capa dura, ainda tem a capa por dentro, que vai ser igual, né? Não entra nem na folha de rosto. Então, geralmente, essa é a capa lá na folha,
e depois vai ter a folha de rosto. E aí começamos com a parte interna do trabalho, os elementos pré-textuais. Primeiro elemento, folha de rosto. Estou aqui olhando. Capas com a logo antes de tudo. Errado, não tá, né? Errado, né? Se a pessoa fez uma capa por dentro, também tem aquela coisa, né? Por exemplo, a gente tem cursos que não seguem isso. Não. Às vezes o curso tem a própria capa, tem uma capa externa, né? Mas dentro tá lá a capinha bonitinha. Uma capa normal, né? No Word. Mas externo é outra. A gente tem, os cursos de arte têm cores, é cor. Teatro rosa, música azul. E aí tem alguns, né? E é uma capa específica, não é nem capa dura mesmo, não. Então, isso aí é o de menos. Mas a capa interna, né? Se tiver uma capa, a capa da capa, se for o caso, tem lá esses dados, tem que ter esses dados. A coisa não é tá certo, tá errado. Vou dizer como que funciona. E aí a folha de rosto, que é o primeiro item a ser contado. Autor, em caixa alta, tá, seu nomezinho. Título do seu trabalho. Aqui é o título que leva o destaque de negrito. Subtítulo não é em caixa alta, só se tiver nome próprio. E aí vem aqui na metade da folha, da página, desculpa. Na metade da página você vai fazer a natureza do trabalho. Eu vou botar tese apresentada ao programa de pós-graduação em alimentos e nutrição da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro como requisito, não, pré-requisito para obtenção do grau de doutor em alimentos e nutrição. Orientação, professor, doutor, fulano de tal. Se tiver um co-orientador, coloca embaixo. Co-orientação, fulano de tal. Eu sempre brinco. Aqui tu não vai colocar, não é porque você sai com o professor, toma uma cerveja com ele. Agora não estou tomando nada, né? Cerveja com ele, chama ele de Zezinho, que você vai colocar aqui professor Zezinho. Não, você vai colocar toda a titulação do professor. Professor, doutor, fulano de tal. Ou doutora, fulana de tal. Entendeu? Aqui é uma coisa impessoal e acadêmica. Se você pode ser amigo do professor, da professora, né, parente, que seja. Mas neste momento você vai tratar a questão da impessoalidade com a titulação dele. Essa é Rio de Janeiro, 2001. Esta é uma folha de rosto. Depois vem a ficha catalográfica, que você vai imprimir lá embaixo. Você não faz. Já vi muito. Aí começa, né? A bibliotecária louca. Já vi muita gente querer fazer ficha catalográfica e nem é bibliotecária. Enfim. O que é um modelo. Enfim. Aqui é uma ficha que você vai obter na sua biblioteca, ou tem a Unirio tem, acho que a FERJ também tem o sistema gerador de ficha. Você coloca seus dados, ele vai gerar, não vai te dar CDD, mas te dá lá o número de cutter, não tem problema. Você vai pegar essa ficha e vai imprimir, quando for material físico, atrás da folha de rosto. Senão vai ser a próxima folha, mas tu não vai contar isso. Depois vem a folha de aprovação. É muito parecida com a folha de rosto, que tem a natureza do trabalho também, mas vai dizendo aqui, ó, local, dia e mês, e onde que essa banca aprovou, e vai colocar toda o nome da pessoa também, professor doutor fulano de tal, que é orientador, professora doutora fulano de tal, que é membro interno, ou membro externo. Então, você vai colocar da onde que a pessoa é, se é orientador, se não é orientador, se é co-orientador. Então, na folha de aprovação, vai dizer quem foram, quais foram, né, os membros da sua banca. O que eu vou fazer? Eu não sei se você chegou antes. Eu tenho um Word, né, seguidinho, de modelo. Eu peguei isso aí, exatamente no meu Word. Eu vou mandar para vocês a apresentação e vou mandar para vocês o Word, tá? Que aí já tem a capinha, tudo bonitinho, tamanho, espacejamento, enfim. Não é latex, né? Mas enfim, a gente tenta ajudar. Voltando.
Próxima folha, dedicatória. A dedicatória, metade da folha também, não sei, xixi, porque é alguém que você vai dedicar. E aí eu coloquei, quando é obrigatório, eu estou colocando tudo em vermelho. Quando é opcional, eu estou colocando em preto, para dizer, não é obrigado a dedicar a ninguém. Que eu estou dizendo também qual é a ordem. Depois vem dedicatória. Depois da dedicatória vem os agradecimentos. Como eu falei, no meio, o agradecimento vai ficar centralizado e para cada pessoa, grupo de pessoas, um parágrafo. Pelo amor de Deus, não faça como eu já vi, vírgula, 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 vírgula. É o Word, menino. Não tá. Pode escrever por cima. Não tá bloqueado, é um Word normal. É um Word normal. Eu vou até salvar numa versão, talvez uma versão mais. Que eu acho que o meu Word é 365. Vou salvar uma versão mais anterior. Aí eu mando os dois modelos. Que é o mesmo modelo, só vai ser extensão diferente. O vídeo eu vou postar lá no canal do YouTube. Quando eu mandar para vocês o material de apoio, eu vou mandar também o link do vídeo, mas vai estar público lá. Dados internacionais, calculação. Sim, tem. Calma, vou chegar lá. Meu Deus, calma, a gente vai chegar lá. Gracete, voltando à fiscalização, vimos isso, muito isso. Dados internacionais. Porque foi feito. Isso a gente vê muito em livro, né? Ver catalogação na fonte. Mas como um trabalho acadêmico, não vai ver esse caso, não. Ou vai ser, a biblioteca vai te mandar lá a ficha bonitinha, às vezes até coloca o CRBB da pessoa, ou você vai ver os casos que as universidades que têm o gerador de ficha. Não vai ter, como eu falo, o gerador de ficha não tem a classificação, mas fica um modelinho lá, dizendo quem é o autor, título, a ordem certinha da ficha catalográfica, só não tem a classificação. Tá? Vou chegar lá. Calma aí, Silvio, nós vamos chegar. Voltando, agradecimentos. Então, cada linha, uma entidade. Pelo amor de Deus, não faz como eu vi aquele caso lá. Não, agora eu estou até pensando, não sei se foi do cachorro também, mas teve um caso, a pessoa, gente, a folha inteira, podia ter dado 3, 4 folhas, né? Mas a pessoa foi botando vírgula, que tristeza. Epígrafe, como eu falei, o versinho lá embaixo, escreve aqui a frase, né? As frases, oração, sei lá o que está. Mas tem que colocar autor, citação direta, né? Ano e página. E isso tem que constar lá na sua referência. Tu citou fulaninho, não é obrigatório colocar epígrafe. Tá? Tem gente que coloca somente o primeiro nome, o apelido. Cara, o agradecimento é livre. Nem vou entrar nesse mérito. Pode botar Juquinha, Adora, sei lá, pode. Só fala assim, coloca, se adora, bota lá no parágrafo Adora, a Juquinha, para fulano. Se for tudo a família, para a família. Então você faz, agradece todo mundo ali da família naquele parágrafo. Só não acho legal a pessoa escrever sem parágrafo. Né? O agradecimento pode ter parágrafo. Mas também não é obrigatório. Eu falei, não é obrigatório colocar agradecimento. Eu brincava às vezes, falava assim, que vai agradecer a si próprio, falava assim, a mim que sou iluminado, que sou demais, que tenho inspiração. Mas é prepotente, né? Melhor nem agradecer, melhor não agradece, não quer, né? Porque ele vai achar que você, né, prepotente demais. Mas ninguém disse que não pode, né? Mas enfim, voltando. Epígrafe, autor, último sobrenome, ano e página. Resumo. Aí tem também norma 6028. Eu dou treinamento de resumo. Como fazer resumo. E aí, a 6028 diz lá como fazer, com a estrutura do resumo. Aí, resumo. Não tem parágrafo, é bloco único. E as palavras-chave são separadas por ponto e vírgula. A norma mudou esse ano, agora em maio. E é minúsculo, exceção nome próprio. Nome próprio, aí você vai colocar a palavra lá em caixa alta. Fora disso, é em minúsculo. Separa
por ponto e vírgula. Você vai dizer, você vai fazer o seu resumo, e aí tem obrigatório. Você vai pegar o seu trabalho de 200 páginas e vai resumi-lo. Ainda tem isso, gente. Resumo tem tamanho. Para trabalho acadêmico, até 500 palavras. Palavras. Então, você vai pegar o seu trabalho todo e vai resumir, e não é, geralmente a gente não faz muito indicativo, faz resumo informativo. Você vai descrever o seu trabalho, como que você fez, quais são seus objetos, qual foi a metodologia que você aplicou, quais foram os resultados que encontrou e fez a conclusão. Você vai pegar seu trabalho todo e resumi-lo em 500 palavras. Resumo, tem que ter um trabalho acadêmico. É obrigatório. Tá? Próximo caso, né? Resumo em língua vernácula. O que quer dizer isso? Indicativo. É o tipo de resumo. Se vai ser informativo ou indicativo. Informativo, ele só aponta os pontos principais. O informativo, eu estou confundindo, olha a louca. O informativo, ele é mais extenso. Aí você vai dizer se tem figura, se não tem figura, você fala dos métodos do trabalho acadêmico. Então, tudo isso tem no resumo. Vou até conferir agora, se eu não estou falando loucura, porque eu sou meio doida, né? Calma aí. R$60,28. É isso mesmo. Indicativo, eu falei mesmo, então não estou louca, não. O indicativo vai dizer só o que tem, os pontos principais. Você não vai se atentar muito como que ele chegou àquilo, não. As ideias principais do texto. O resumo informativo, não, é um resumo mais extenso, né? Mais informativo até, porque você vai detalhar, né, de forma resumida, todo o caminho que você fez na sua dissertação, no seu trabalho acadêmico. Não, o máximo dos dois, no trabalho acadêmico, o máximo é 500 páginas, olha, palavras, 500 palavras, que varia muito entre 150 a 500, você pode trabalhar entre 150 a 500 palavras. É mais fácil, geralmente para as disciplinas a gente trabalha muito com indicativo, mas na tese, na dissertação, a gente geralmente faz um resumo um resumo informativo, porque o resumo informativo, ele exime da leitura do texto total, porque ele já está te dando uma ideia de como que aquilo trabalhou, né? Foi trabalhado. Claro, tu não vai ler o texto. E o indicativo, ele é mais condensado. Geralmente indicativo na revista. Pode ser informativo também, mas resumos para trabalhos de revista também tem um tamanho. Volta eu. Porque eu não estou com o meu... Cadê? Tem um tamanho. Artigo é de 100 a 250 palavras. Tem um tamanho também. O trabalho acadêmico já não, já vai até 500. E quando não está nem no trabalho acadêmico, nem para outros tipos, é até 150, eu acho. Então, também depende da revista. A revista vai dizer para você quantas palavras tem que ter. É outra coisa. Tá? E aí o resumo em língua estrangeira. E aí depende do curso. Tem curso que é espanhol, tem curso que é francês. Tese, antigamente tinha, não sei se ainda está, 2 idiomas. Então, você vai fazer o resumo na língua, naquele idioma. Então, eu botei abstract, porque seria um resumo em inglês. Podia ser resumen, podia ser resumé, e não sei em alemão. E aí você vai escrever naquele idioma e aí vai colocar as palavras-chave. Palavra 1, palavra 2, palavra 3, palavra 4, que seja. A norma não diz também a quantidade de palavras. Alguém me perguntou isso até mesmo no treinamento de resumos. Não tem. Mas, gente, acho que mais de 5 acho que fica meio complexo. Mas pode. Cada um bota o tanto de palavra-chave que achar melhor, ou específico, né? Mas essa é a ordem. Tem que ter resumo em língua estrangeira num trabalho acadêmico. E aí, a outra ordem, lista, alguém está perguntando, as listas? Calma aí, chegamos na lista. Lista de ilustrações. Então, tem quadro, figura, quadro, aqui eu não coloquei mapa,
Porque o que está acontecendo? A ordem é cronológica, quer dizer, das páginas. Apareceu na página 23 o quadro 1. Você vai escrever aqui o nome do quadro 1 e o título dele. Na página 24 foi uma figura. Aí você coloca lá, figura 1, o nome. Na 25 tem a figura 2. Na 28, aí teve o quadro 2. Então você vai seguir como acontece no seu trabalho. Se primeiro vem quadro, depois vem figuras, depois vem mapa, você vai dizer como você vai construir o trabalho. E aí depois que você fez o trabalho, você vai construir a lista, né? Então, você vai seguir a ordem que aparece no trabalho. Então, as páginas. Isso é uma lista de ilustração. Não é obrigatório. E aí, só vai ter se você fizer alguma ilustração. Se não tem ilustração, não vai ter lista nenhuma. Outro caso, lista de tabelas. Escrever uma tabela, vai ter que fazer a lista. Então, é tabela 1, título da tabela, a página que aparece. Tabela 2. Aqui é menos problemático, é só tabela 1, 2, 3, 4, 1000. E aí você vai colocar em quais páginas aparecem essas tabelas. Mais tranquilo. Isso, eu não sei se eu coloquei, estou colocando aqui a ordem, mas eu acho que no meu Word eu não coloquei a lista de tabelas, mas vocês vão saber que tem, acho que coloquei de abreviaturas. Não, de abreviaturas não, de ilustrações. Mas eu vou ver se eu fico, como eu criei, ver se eu insiro lá. Tabelas. Aí depois vem lista de abreviaturas. O que é isso, Ana? Você pode, no seu trabalho, escrever já com a sigla. Você pode colocar a sigla, fazer uma lista de siglas e dizer, por exemplo, para leitar ABNT. O que é ABNT? Associação Brasileira de Normas Técnicas. E já no trabalho escrever pela sigla, não precisar escrever pelo número extenso. Muita gente não faz lista. Escreve lá, né, normalmente. Associação Brasileira de Normas Técnicas, entre parênteses, ABNT, parará. Aí depois começa a escrever ABNT, porque você já disse que ABNT significa o tom. Mas você pode fazer uma lista de siglas, se você vai usar muitas siglas ao longo do seu trabalho. É opcional. Eu vejo muita gente fugindo da lista de siglas, de abreviaturas. Né? Mas tá lá, é possível. Vem depois da lista de tabelas. Vem as abreviaturas. Assim por ordem cronológica, Não, né? as abreviaturas são por ordem alfabética. Você vai colocar aqui na lista a ordem alfabética. Primeiro a sigla, depois o nome por extenso. Como eu coloquei aqui, a BNT, depois eu coloquei Fiocruz, IBGE, INPE, OMS, Unirio. Está em ordem cronológica. Cronológica, alfabética da sigla. Tá? Como eu digo, sem numeração. É só para dizer que essa sigla significa tal coisa. E aí você já escreve no seu trabalho a sigla, não tem problema. Outra lista, que é a lista de símbolos. Só se alguém... não, tinha alguém da matemática. Da matemática não, da informática. Não acredito muito que alguém vai utilizar, a não ser o pessoal de exatas, né? Se tiver alguma lista lá de símbolos. Então, eu coloquei aqui a lista de símbolos, por exemplo, distância euclidiana, qual é o símbolo? Ordem de algoritmo, também o símbolo. Então, assim, depende da área, quem é de humanas, quem é de sociais, de arte, esquece a lista de símbolos. Difícil, eu acho muito difícil ter, a norma prevê, mas eu acho que é mais da área de exata, gente, matemática, informática, química, talvez física, talvez tenha lá uns símbolos, né? E aí faz a lista de símbolos. Que aí você vai utilizar no trabalho já o símbolo, né? Já fazer a fórmula, aquela coisa toda, já fica lá. Mas eu digo a gente, né? Não sei se a maioria é também. De humanas, sociais, artes, enfim, não vai usar. Quem é de exatas, provavelmente pode ser que use. Não estou dizendo também que vai ser. Também é uma norma, é uma lista que não é obrigatória. Por fim, os pré-textuais. E aí é o problema. Lembra do índice, que não foi índice? É sumário. Assim que eu faço um sumário. Peguei a norma lá bonitinha, 6027.
e destrinchei a norma. Eu vou fazer um sumário. Seção, a gente chama de seção. Seção primária, 1, 2, 3, 4, são seções primárias. Caixa alta e negrito. Seção secundária, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Caixa baixa com negrito. Peguei exatamente como está na norma. Seção, depois seção terciária. Caixa baixa sem negrito. Tipo, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 2, ponto 1, ponto 3. Então, você vai distinguindo uma seção primária de uma secundária pelos destaques tipográficos. E aí, quando eu volto para a seção primária, a 2, aí volto para a caixa alta com negrito. Isso eu vou até as considerações finais, conclusões, sei lá como que vocês vão chamar. Referências não tem destaque, não tem numeração. Ela volta, porque as referências em diante são elementos pós-textuais, aí volta a ser centralizado. E aí eu coloquei apêndice e anexo, mas eu acho que eu nem coloquei um apêndice aqui no modelo. Depois eu até posso colocar. Mas é a ordem, porque depois, né, das referências pode ser apêndice, pode ser anexo, mas eu vou mostrar para vocês. Então, é só para mostrar que. E aí é onde começa cada sessão. Eu sempre falo que as sessões primárias, secundárias, ou terciárias, você vai pula só um espaço, não vai mudar de folha, não vai mudar de página. Mas se a sua sessão primária, secundária, mesmo tamanho de folha, secundária ou terciária, termina na metade da folha, você não vai dar um espaço e começar o número 2 na mesma folha, na mesma página. Toda a sessão primária começa numa página nova. Sempre. Você vai terminar o seu capítulo 1 em algum lugar daquela folha, daquela página, que pode não ser no final, pode ser lá no início. Tem só uma frasezinha. Vou gastar folha. Problema. O seu capítulo 2 vai começar numa nova página. Sempre. Mesmo tamanho de fonte. Sempre 12. Aqui é 12. Só muda o destaque. O tamanho da fonte é sempre 12. Então, eu faço um resumo, um sumário desta forma. E o meu sumário vai conter apenas as partes, os meus elementos textuais em diante. Então, aqui começa na página 10, porque eu contei lá desde a minha folha de rosto, e aí a minha introdução vai ser a página 10. E aí é na minha introdução que vai aparecer lá o númerozinho 10. O meu sumário não tem página, não vai constar o número da página. E aí eu venho para a parte interna, os elementos textuais. Tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Isso aqui a norma não vai te explicar. Você vai ter que ter a sua iluminação e fazer. O pré-textual é lindo, o pós-textual é maravilhoso, mas isso aqui, o que importa, na verdade, é isso aqui. E aí você tem que fazer, a norma diz que tem que ter, esses elementos são obrigatórios. E aí a gente vai chegar nos elementos pós-textuais. O que é isso? Que vai depois do trabalho. Referências. E aí as suas referências está em vermelho, porque são elementos obrigatórios. Ordem alfabética de autor. Então, o último sobrenome é vírgula nome. A gente tem treinamento também sobre isso, sobre referências. E aí não é alinhado justificado, o alinhamento é à esquerda. O espaço entre linhas é de simples. Quando você termina a referência, você vai dar um espaço, vai começar no outro, para não ficar nada agarradinho. Então, tem um espaço simples entre as referências, né? Vazio. Então, você vai escrever, vai colocar todas as referências que você utilizou no seu trabalho, inclusive a epígrafe. E se fez epígrafe de capítulo, elas também vão contar. Devem constar nas suas referências. Depois das referências, vem uma coisa chamada glossário. Não é obrigatório. Eu fico brincando que glossário eu chamo de mini dicionário. Por quê? Às vezes você está
está desenvolvendo lá o seu trabalho e tem umas palavras que, ou você vai apresentar um trabalho talvez para alguém que não seja muito específico daquela área, e aí você acha que vai sentir a necessidade de explicar o que aquele termo significa. Então, quando você precisa explicar alguns termos, você pode fazer um glossário. Não é obrigatório, nem mas se você quiser fazer, a norma diz que você pode. Então, eu chamo de mini dicionário, você vai dizer, aqui está, deslocamento, o que significa? Duplo fundo, eu peguei exatamente da norma da 14724, esses exemplos. Então, você pode escrever, depende da sua área, mas não é obrigatório. Depois vem a questão dos apêndices, o que eu fiz. Então, aqui eu botei o apêndice A, bateu um número lá, aí eu coloquei entrevista com a presidência, parará, e aí eu vou narrar, vou escrever aqui toda a entrevista, eu vou transcrever a entrevista. Isso, como foi você que fez, né? Ou o questionário, você pode colocar tudo isso nos seus apêndices. E pode ter vários apêndices, apêndice A, para cada título, né, ou para cada documento, você pode criar um apêndice. Então, pode ter apêndice A, e os apêndices vão ser, como que eu vou dizer? Eles vão ser diferenciados por uma letra da ordem alfabética. Então, vai ter apêndice A, B, C, D, E, F, G, quantos você achar interessante. Então, depois... não fiz glossário, fiz referência, mas eu tenho apêndice. Depois da referência, vem apêndice. Depois do apêndice, vem anexo, se eu quiser. Então, também vou colocar lá, né? Aqui foi uma foto, poderia dar o título, poderia ser um documento, sei lá, você que sabe, fotos várias, e depois você tem que colocar sempre a fonte daquele anexo, que também vai constar nas suas referências. Então, pós-textuais, referências, glossário, não obrigatório, apêndice, não obrigatório, anexo, não obrigatório. Tem outro ainda. E o último, que eu falo que ninguém vai fazer, que eu até colei da norma, índice. Que eu acho que, né, com a gente não vai rolar. Porque, então, toda vez que encontrarem índice lá no sumário, tá errado. Né? Índice é outra coisa, né? É totalmente diferente do sumário. Então, eu peguei até o índice. Aqui, esse índice específico, que é da norma de referências, ele vai dizendo, a abreviatura, tem todo um modelo, uma forma de fazer índice, gente. E aí vai dizendo aonde aparece modelos de referência. Está aqui, ó. Ele, como a norma é desencadeada por seções, ele colocou todas essas seções. Aonde tem autores, modelos, está todos aqui. Ordenação, regras. O que manda é a questão da autoria. Aí ele faz a subdivisão. Então, assim, tem toda uma forma para construção de índices. Não é o caso aqui, né, até explicar, mas é só para dizer que não é a mesma coisa. Então, depois dos anexos, vem o índice. E, por fim, conseguimos chegar a todos os elementos, tanto pré-textuais como textuais. Deixa eu ver se eu abro aqui para vocês verem. Vocês estão comigo? Sim. Sim. Tá. Silêncio total, a gente fica até assustado. Sim. Beleza, obrigada, gente. Aqui, ó. Esse é o modelo que eu vou mandar para vocês. Estou baixando aqui. Deixa eu diminuir. Está muito grande. Um Word normal, editado. Sim. Aqui, ó, vem título, folha de rosto. Deixa eu diminuir mais um pouquinho, que eu acho que vocês... Aqui, ó. Capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafe, resumo, abstract, lista de ilustrações, lista de tabelas. Aqui, gente, aí o povo pode perguntar, o que eu fiz aqui, né? Às vezes tá aparecendo isso aqui. Eu fiz tabela. Eu mandei sumir com as
linhas laterais. Mas eu sei que o Word também tem campo lá para fazer sumário. Você tem como fazer sumário no Word. Não sou tão, como eu vou dizer, não sou tão milênios assim, mas eu falo que é meu subterfúgio. Sumar listas, ilustrações, botei listas de tabela, não coloquei de abreviaturas nem de siglas, mas seria depois. Sumário, tá vendo? Não tem nenhuma paginação aqui. E aqui, deixa eu pegar o sumário para mostrar para vocês. Aqui, deixa eu ver se tem. Cadê? Aqui, ó, tá vendo? No meu sumário, eu fiz uma sessão. Até aqui a sessão, eu venho aqui e faço quebra de sessão. Que tá aqui em cima. Deixa eu inserir. Aqui, ó, quebra. Aqui não é nem a questão de quebra de página, mas é quebra de sessão. Tem um campo aqui que faz isso. E aí aqui já começa a outra sessão. São 2. E aqui você vai até o final. Sem problema nenhum. Consegue paginar, né? Como eu estava falando, introdução, objetivo geral. Acabou aqui o texto. No capítulo 1. O seu capítulo 2 começa na outra página. Terminou tudo, referências. Você vai ordená-lo em ordem alfabética. O que é que eu botei? E aí o anexo também. Aqui, as minhas... No meu sumário, as minhas páginas referem-se a onde começam cada sessão. Tô rindo. É no layout. Que layout? Ah, no layout? Não sei, cadê? Aqui é margens. Estão vendo? Tem as margens. No meu não vem. Isso. Então tá aqui, ó. Próxima página. Layout, quebras, próxima página. Tá aqui. Aí você vai no sumário, acabou aqui. Aí você faz uma quebra, ele vem para a próxima página. Aí você consegue paginar também da próxima página. Obrigado. Ok? Como eu disse, fiquei brincando com vocês, é o Word. Apresentar. Claro, o bolo, o grosso, né, que é o desenvolvimento, conclusão, aí é com vocês, né? É a parte mais difícil. Mas o trabalho, o pré-textual, o pós-textual, é mais tranquilo, né? Menos complicado. E espero que vocês, que eu tenha, vão brincar, né? Descomplicado mais do que complicado a vida de vocês. Vou colocar aqui por último, porque eu não sei se alguém por acaso esqueceu de responder o questionário, a presença, né? Não, terminamos. Agora estamos mais vou agradecer a vocês pela presença, pelo bate-papo, pelas perguntas. Rimos bastante, né? Um pouco. O certificado e o material de apoio. Hoje é quarta, né? Acho que até segunda. Vou tentar mandar até amanhã, mas né? Até segunda eu acho que eu mando para vocês. Vocês vão receber pela plataforma Deutsche o e-mail. Se por acaso não conseguir abrir, dá um dia, 2, né? Não conseguir abrir, me manda e-mail. E meu e-mail é aquele que eu vou mandar material de apoio, como eu mandei também o link do link do treinamento. Vocês podem, me mandam que eu consigo mandar para vocês, né, um Word, sem problema nenhum, tá bom? Obrigada pela presença de vocês, pela participação. Espero encontrá-los em outros momentos. A gente tem sempre treinamento mensalmente, né, de alguma coisa, não só eu, como as outras bibliotecárias também estão dando treinamento. Mando o material todo para vocês. Tenham uma boa tarde, fiquem bem. Até uma próxima. Obrigada, Ana.